Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais famosas e, olha, mais assustadoras do cemitério da Recoleta, lá em Buenos Aires. É um relato que já tem mais de um século sobre uma jovem herdeira, um erro médico terrível e um segredo que transformou um túmulo num verdadeiro monumento ao horror. Essa é a frase que até hoje assombra a lenda de Rufina Cambaceres. É um apelido de arrepiar que resume o destino dela e que na hora já faz a gente pensar: pois é, como isso é possível? É essa pergunta que guia a gente por essa história. E para entender o que está por trás da lenda, a gente precisa ir direto para o epicentro do horror, para a noite que selou o destino dela para sempre. Então, a história não começa exatamente com a vida da Rufina, mas com o que aconteceu logo depois que ela foi enterrada. Foi um evento que transformou o que era uma tragédia familiar num verdadeiro conto de terror. Tenta imaginar a cena. É noite no cemitério da Recoleta, um lugar que já é super imponente, silencioso, e de repente, esse silêncio é quebrado. Vêm uns sons estranhos, abafados, de dentro do mausoléu da família Cambaceres, que tinha acabado de ser lacrado. A primeira coisa que o zelador pensou, claro, foi em ladrões, alguém tentando profanar o túmulo. Mas quando ele chegou lá, o que ele encontrou era muito, mas muito mais perturbador. O caixão não estava só mexido. Ele tinha sido deslocado, sabe? Como se uma força tivesse empurrado por dentro. E é aqui que a história gela a espinha. Quando ele foi olhar mais de perto, a verdade horrível apareceu. Tinha marcas de unha por dentro da tampa do caixão. O rosto e as mãos da jovem arranhados. Uma tentativa desesperada de sair. A Rufina Cambaceres tinha sido enterrada viva. Mas calma aí. Pra gente entender como uma tragédia dessas, que parece coisa de filme, pôde acontecer, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Afinal, quem era essa jovem que tinha uma vida tão cheia de possibilidades e que acabou do jeito mais horrível que dá pra imaginar? Olha só, a Rufina não era uma pessoa qualquer, não. Ela era a única herdeira de uma fortuna imensa que vinha da pecuária. Filha de gente famosa, o pai, um escritor aclamado, Eugênio Cambaceres, e a mãe, uma dançarina italiana, Luisa Bastide. Ela nasceu em Paris, cresceu na alta sociedade de Buenos Aires, era super culta, falava 5 idiomas, enfim, uma vida cheia de promessas. E toda essa promessa foi interrompida de um jeito super abrupto, chocante, bem no dia que deveria ser de sesta. Um dia que marcou para sempre a história da cidade. 19. Era 31 de maio de 1902, o dia do aniversário de 19 anos dela. Enquanto ela estava lá se arrumando no quarto para ir à ópera, Rufina simplesmente desabou no chão. Do nada. E a partir daí, as coisas aconteceram numa velocidade assustadora. Acharam ela sem pulso, sem respiração aparente, e a família entrou em pânico, claro. Chamaram 3 médicos diferentes e um depois do outro, todos eles confirmaram o pior. Declararam a morte dela. Disseram que foi um síncope, um tipo de ataque cardíaco. No dia seguinte, a família, de luto, enterrou a Rufina. Agora, sabendo o que a gente já sabe que aconteceu depois, a grande pergunta é o que realmente causou aquele colapso. Como é que 3 profissionais, mesmo lá no começo do século XX, puderam cometer um erro tão fatal? A resposta parece estar numa condição médica que na época era bem rara e mal compreendida. A explicação mais provável para tudo isso é a catalepsia. É um estado em que os sinais vitais da pessoa, respiração, batimento cardíaco, ficam tão fracos, tão lentos, que são quase impossíveis de perceber a olho nu ou com os instrumentos daquela época. Para aqueles médicos de 1902, sem a tecnologia que a gente tem hoje, aquilo parecia, sem dúvida nenhuma, a morte. Então, vamos ao ponto principal. O que aconteceu dentro daquela cripta? A realidade provável, que não é menos aterrorizante, é que ela acordou já dentro do caixão lacrado e acabou morrendo de asfixia, de exaustão ou do puro choque de se ver naquela situação. Já a lenda urbana, que é sempre mais dramática, diz que ela conseguiu sair do caixão, mas, quando viu que estava presa dentro do mausoléu, morreu de um ataque cardíaco ali na porta. De um jeito ou de outro, o final foi o mesmo. A história da Rufina causou um pavor tão grande que teve um impacto real na sociedade de Buenos Aires. O medo de ser enterrado vivo se espalhou, e isso levou a novas práticas de segurança nos funerais, como a instalação de sinos e outros mecanismos de alerta nos caixões. A ideia era que os mortos pudessem sinalizar caso acordassem. Mas a história da Rufina não acabou com a sua segunda morte.
Na verdade, foi aí que o legado dela realmente começou, imortalizado em mármore e sussurrado de geração em geração. A mãe da Rufina, devastada pela dor e pela culpa, encomendou um túmulo que é, sem exagero, uma obra de arte. É uma escultura impressionante, em estilo Arte Nouveau, feita com o mais fino mármore de Carrara. A estátua mostra a Rufina em tamanho real, com a mão na maçaneta, como se estivesse tentando abrir a porta do próprio mausoléu. É uma imagem muito forte, uma homenagem de uma mãe em luto que acabou se tornando um dos túmulos mais visitados da Recoleta. E bom, com uma história tão trágica assim, é natural que ela tenha virado lenda, né? Com o passar dos anos, o relato se tornou um dos contos de fantasma mais famosos de Buenos Aires. Dizem que o espírito da Rufina ainda vaga pelo cemitério, presa para sempre entre a vida e a morte, o que só solidificou o lugar dela no folclore da cidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história da Rufina Cambaceres mexe com a gente porque ela toca num dos nossos medos mais profundos, o medo de ficar impotente, de estar preso e de quão fina é essa linha entre a vida e a morte. É um lembrete sombrio, não só de como a vida é frágil, mas de como uma tragédia pessoal, quando amplificada pelo medo, pode se tornar imortal.